Graça e paz para todos. Estou aqui nessa madrugada fazendo este vídeo para a sua meditação. Quero tomar como base o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Ele nos diz assim: Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, porque serão reis e sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Quero que você observe o quanto esse texto é mal interpretado, porque as pessoas querem fazer uma exegese desse texto, apegado só a esse texto, e não observando o contexto, nem textos paralelos a isso. Aí diz que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. São bem-aventurados, são felizes. E porque sobre estes que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Ora, literalmente aí, se for interpretar esse texto, ou se apegar só a ele, a segunda morte só não vai ter poder sobre as pessoas que foram ressuscitadas, porque aí as pessoas que fazem uma exegese incorreta acreditam que a primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja. Estão redondamente enganados. Pois se fosse assim, todas as pessoas que forem pego sem provar a morte física, eles não serão ressuscitados no arrebatamento. Então o texto está dizendo que a segunda morte não vai ter poder sobre aqueles que têm participação na primeira ressurreição. Então eu entendo, à luz da palavra, que a primeira ressurreição não se dá no arrebatamento, mas a primeira ressurreição se dá na chegada do Messias, que ele mesmo anunciou isso. A primeira ressurreição foi a ressurreição do Espírito, a restauração do homem. Está escrito no livro de João, capítulo 5, no seu versículo de número 24 e o 25. O 24 diz: em verdade vos digo, que quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida é ressuscitar. O 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ressurreição. A ressurreição, a primeira ressurreição, se dá quando a gente escuta a palavra de Deus. Por isso, a segunda morte não terá poder sobre os que têm parte na primeira ressurreição. Não é sobre os tirados dos sepulcros no arrebatamento, senão nós que formos pegos pelo arrebatamento com vida, a segunda morte vai ter poder sobre a gente, porque não participamos da suposta primeira ressurreição mal interpretada. Porém, tanto os que serão ressuscitados fisicamente, como os que já estão ressuscitados espiritualmente, porque nós ouvimos a palavra do Senhor, a primeira ressurreição foi quando ouvimos a palavra do Senhor, porque aqui está falando de ressurreição. João 5, versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e é chegado presente a hora, em que todos que ouvirem a voz do Filho de Deus ressuscitarão. Jesus disse que a primeira ressurreição ele fez logo
quando ele começa a pregar e você começa a dar crença à palavra dele, crer na palavra dele, você ressuscita, porque você passa da morte para a vida. Porque a primeira ressurreição é a restauração do homem, é o retorno do homem à comunhão com o Pai, como o Senhor Jesus fez a parábola no livro de Lucas 16, quando aquele filho pródigo abandonou a casa do pai, ele estava morto, ele estava sem comunhão com o Pai, e quando ele retornou, Jesus na parábola diz que este estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Então a primeira ressurreição é o encontro do homem com Deus. Jesus explicou a Nicodemos, dizendo que necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é tornar a vida. Nascer de novo é tornar a minha vida. É como se Nicodemos estava morto, tinha que nascer de novo. Então a ressurreição é o novo nascimento, é a nossa restauração, encontrando-se com o Pai. Jesus é a ponte que nos leva até o Pai, e agora temos a vida, porque quem tem Jesus tem a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Apocalipse fala que os que têm parte na primeira ressurreição, eles reinarão com Cristo e serão reis e sacerdotes durante 1000 anos. Aí é o falado milênio, que também os exegetas fazem uma má interpretação, entre aspas, né? Alguns, e acreditam que teremos aqui um reinado de 1000 anos literal, acreditando-se que Cristo, ao arrebatar a igreja, vai ressuscitar os mortos, e esses mortos vão reinar com Cristo aqui fisicamente, aqui na terra. Tipo assim, parece ter um continho de fada. Eles vão ser arrebatados, os vivos, os mortos ressuscitarão, irão para o céu, depois irão retornar aqui para essa terra, para que Cristo faça o seu governo milenar com os que foram ressuscitados e com os que foram pegos vivos. Porém, Cristo mandou para João esta visão, falando sobre este reinado que ele está tendo aqui. Um reinado que não é de aparência física, um reinado que Cristo disse em Lucas capítulo 17, versículo 20, quando os fariseus interrogou ele acerca do seu reino, como viria, ele disse: o meu reino não vem com aparência física, logo não é literal. E disse: o meu reino está dentro de vocês. Aí Zacarias 9, versículo 9, ele diz assim: alegra-te, exulta, porque veio o teu rei montado em um jumento, filho de uma jumenta. E Jesus entrou. Quando ele mandou o discípulo pegar um jumento que estava amarrado, e ele monta no jumento e entra na cidade e é aclamado rei. Então Jesus iniciou o seu reinado ressuscitando uma igreja, e nós somos reis e sacerdotes julgando juntamente com Cristo, anunciando a palavra do juízo de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo, e aquele que não crê já está julgado, condenado. E o juízo é esse, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Então, nós estamos vivendo o milênio, estamos vivendo o juízo de Deus aqui na terra. Já fomos ressuscitados, participantes da primeira ressurreição, que é do Espírito. E a segunda morte não tem poder sobre nós. Agora, mata-se esse corpo, mas não mata a nossa alma, porque está viva com Cristo. A segunda morte não tem poder sobre todos nós que estamos crendo em Jesus. E estamos no milênio. Porque ao término do milênio, o diabo será solto, conforme diz o livro de Apocalipse, no capítulo 20. Reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E quando passar os 1000 anos,
O diabo será solto por um pouco de tempo, o qual será destruído pelo sopro da boca de Deus, porque vai descer fogo do céu e vai o devorar, mas ele vai ficar solto por pouco tempo. Porque o diabo está amarrado enquanto estamos vivendo o milênio. Segundo diz o livro de 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, o versículo de número 6, se não me falha a memória, que diz: só há um que o detém. O que é deter? Deter é ter preso. O diabo está preso, detido por um. Só há um que o detém. Enquanto a apostasia acontece na terra, ele está detido até que seja revelado. Só há um que o detém, o Espírito Santo que está conosco, que a igreja está detendo o demônio. Porque o Espírito Santo está cuidando de nós. Então, ao passar os 1000 anos que se dá com o arrebatamento da igreja, término do milênio, não começo do milênio, o reinado de Cristo. O reino de Cristo aqui, mas não com aparência física, porque ele está reinando entre nós espiritualmente, o reino dele está dentro de nós. Como eu li para você, ou narrei para vocês aqui, João 5, ou Lucas 17, versículo 20, o meu reino não tem aparência física. A ressurreição, que Apocalipse fala, livro de João 5, versículo 24 e versículo 25. Agora Apocalipse 20, que fala que no término do milênio, em que os que foram ressuscitados reinam com Cristo durante 1000 anos, aí quando acabar o 1000 anos, o diabo é solto por um pouco de tempo. É claro que se a igreja, depois de arrebatado, raciocine comigo, o Espírito Santo sai da terra e leva a igreja. O povo fica aqui atribulado, em desespero, porque o diabo, que está detido pelo poder do Espírito Santo, agora ele vai ficar solto por um pouco de tempo para se cumprir 2 Tessalonicenses, e Deus envia o espírito do erro para quem não creu na verdade, no amor da verdade, agora vão crer na mentira, porque o demônio se manifestará solto. Agora ele vai tomar a forma corpórea como homem, e o diabo fisicamente, como Cristo fisicamente, sendo ele ser espiritual, viveu aqui fisicamente, mas ele entrou pela porta. Agora o demônio, sem nascer de ninguém, ele fisicamente invadido, ele invade e ele se incorpora em um homem, e fisicamente o diabo vai estar em figura de homem, o anticristo, reinando e governando por um pouco de tempo. Enquanto a igreja está na glória, o mundo em desespero, ele vai enganar aqui e vai conseguir trazer uma falsa paz à humanidade, quando ele implantará também o chip, ou o 666, que é um código, um regime que foi comprado com 666, em que ninguém vai comprar nem vender se não tiver um sinal, quer dizer, um acordo com o anticristo, e com um sinal na testa, falando da mente, e da mão, a obra. Vão estar com ele na mente, vão receber o comando dele, porque a mente fala do comando, e a mão fala da execução de obra, obediência. Então, mão fala da obra e mente fala do controle. Vai estar no controle, em obediência ao anticristo e executando a obra do anticristo. Quem não receber a obediência, não receber o domínio do anticristo, nem executar a obra do anticristo, nem vai comprar, nem vai vender. Não espere um carimbo na sua testa, nem implantação de nada em sua mão. Essa é uma simbologia para compreendermos aquilo que é espiritual. Então nós estamos vivendo o milênio, no término do milênio o diabo vai ficar solto, porque sem a igreja aqui, imagine, com a igreja aqui, o demônio detido por a igreja, pelo poder do Espírito Santo, já faz miséria. Aí o diabo solto, porque não vai ter igreja para repreender, não vai ter o Espírito Santo para convencer ninguém, e a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que o próprio Deus enviará o espírito do erro, dando liberdade ao anticristo, que é o demônio. O homem da perdição, o filho da perdição, vai estar governando aqui na terra. Quem vai governar aqui fisicamente vai ser a vez de Satanás. Não se engane, não.
e ele vai agora reinar com prodígios, e ele vai conseguir durante esse tempo, pouco tempo, agregar humanos dos 4 cantos da terra. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2 todo. Vai juntar, porque ele vai enganar. Se ele vai enganar, vai se cumprir Apocalipse 20, que diz que ele vai trazer dos 4 cantos da terra pessoas e vão sitiar a cidade santa para fazer guerra contra os santos. Vai ser a guerra contra Israel, que vai perceber que este é o anticristo e que eles perderam a oportunidade de matar o santo de Israel, matar o Filho de Deus, porque não creram e julgaram ser ele um anticristo, quando o anticristo vai estar reinando depois do arrebatamento e nós na glória, porque o milênio já passou, o juízo já passou, porque as pessoas já saem daqui julgado. Quando você morre aqui, acabou o seu julgamento, porque o que você decidiu com vida, enquanto se pode dizer hoje, é o dia oportuno. O advogado estar aqui hoje, sentado à destra de Deus, reinando aqui, e como Deus poderoso que Ele é, onisciente, onipresente, onipotente, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele está também sentado ao lado do Pai, como advogado da igreja e do mundo que queira crer nele. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado à destra do Pai que intercede, e ele é fiel para perdoar todos os vossos pecados, não só os vossos, mas também de todo aquele que crê. O juízo de Deus, o trono já está posto na terra, Jesus está julgando, Jesus está reinando no milênio, que é uma figura de linguagem, um período de tempo dividido, porque o reino de Deus ele é eterno, mas ele dividiu uma parte, chamou de milênio, para separar o período da igreja pregando aqui como reis e sacerdotes, como servos do Altíssimo, governado por Cristo, porque é chegado a vós o reino do céu, diz Mateus 3, o próprio Senhor Jesus, e o próprio João Batista falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é o sistema de governo monarca, que Cristo é o nosso rei. Até o ladrão na cruz, no último dia do seu julgamento, porque estava morrendo e ia acabar o juízo para ele, ele encontra com Jesus na cruz e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele passou para um reino que é eterno, porque passando daqui, nós saímos do reino de milenar e vamos para um reino eterno, viver com Cristo eternamente. Aí disse Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no governo de Cristo. Ele pediu para ir para o reino e Jesus disse, vou levar para o meu reino, no paraíso, aonde você estará protegido, livre, porque já foi julgado. E bateu o martelo, dando a sentença daquele ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então se desperte. Venha às quarta-feira para o nosso estudo. Estamos dando estudo todas as quarta-feiras aqui no Ministério Atalai de Cristo. Eu sou o pastor Joseval, humilde servo de Deus, seu servo também, para eu passar do pouco que Deus tem me revelado à luz da palavra, para você poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pois eu dou abertura a você expor o que você pensa ou o que você entendeu à luz da palavra, não que você argumente sem versículos bíblicos, sem a luz da palavra, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e temos que interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, não você dizendo, eu creio assim porque a minha igreja pregou assim, não, eu creio assim porque a igreja pregou assim, e eu fiz igual os bereanos, eu conferi, e é assim que é certo, e vamos discutir, eu sou uma pessoa flexível, agora à luz da palavra, não por argumentos, por vã filosofia e por tradições humanas. A minha igreja pregou assim, eu vou continuar assim. Não. Vamos fazer uma boa exegese. Vamos usar uma hermenêutica. E você vai entender que temos que ser fiel ao texto e descobrir o que é que o texto quer dizer, trazendo de dentro do texto para fora a informação que tem o texto. Então desperte. Estamos vivendo o milênio, já fomos ressuscitados
participamos da primeira ressurreição, tantos que vão ser ressuscitados no dia da vinda de Jesus Cristo, ali será a primeira ressurreição física para nunca mais morrer. E alguns irmãos não vai passar por ela, e a segunda morte não vai ter poder sobre eles também. Por isso que em Apocalipse não está falando da ressurreição do arrebatamento. Está falando da ressurreição da qual todos os salvos terão que passar por ela. Ninguém vai entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O reino de Jesus Cristo é o reino dos ressuscitados. Daquela morte que aconteceu no Éden. Morremos porque perdemos a comunhão com Deus. Ressuscitamos quando regressamos à comunhão com Deus. Lucas, capítulo 19, se não me falha a memória, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Graça e paz. Vem conosco às quarta-feiras, todas as quarta-feiras, às 18 horas. Estamos lá, ao seu serviço, ao seu dispor. Vem conosco. Todas as quarta-feiras, estamos com um estudo abençoado no Ministério da Palavra de Cristo, Gospel, Antiga Invasão. Aqui, você entra em frente à padaria de Paulo, vai toda a vida, está lá a sede da Palavra de Cristo. Pede informação, onde é a Igreja da Palavra de Cristo? Que está aos cuidados do pastor Joseval. Todo mundo vai te informar. Graça e paz e um beijo para todos. Ósculo Santos.